saia do impedimento. Na Band Vale, bate-papo esportivo, com Cláudio Nicolini e Antônio Carmo. Oferecimento New Clean, sempre inovando. Muito bem, seja muito bem-vindo, bom dia para você que está conosco, último bate-papo esportivo de 2025, eu sou Conrado Balucci, aqui comigo sempre ele, mestre Antônio Carmo, bom dia para você, Carmo. Bom dia aí para você, Conrado Balucci, bom dia a todos que nos acompanham, nos honram com a audiência, aqueles que nos ouvem, nos veem nesta manhã de quarta-feira, último dia do ano, acabando o ano de 2025. Estamos nós aqui para falar de esportes dentro do nosso Jornal Primeira Hora Regional. É isso, para você que nos acompanha em áudio e vídeo no YouTube, youtube.com/rádio Band Vale e também no dial do seu rádio em 102.9 aqui na Band Vale FM, mais um bate-papo esportivo começando. E começando já com um assunto que a gente já tinha puxado ontem, né, Carmo? A gente deu uma adiantada ontem a respeito daquele patrocínio de uma casa de apostas, né, em relação à Federação Paulista, que normalmente a gente vê as casas de apostas permeando já o futebol, dominando o cenário, muita grana envolvida, e dessa vez foi a Rivalo que acertou com a Federação Paulista. Eles já fizeram o maior acordo coletivo de patrocínio da história do futebol. São 46 times que vão ter a marca aí estampada em sua camisa, das divisões A1, A2, A3, A4 e também a Copa Paulista. Então, 5 campeonatos em que a Rivalo estará estampada aí nas camisas, segundo os dirigentes, o pessoal que estava envolvido nessa negociação. Vai ser uma injeção de dinheiro aí, principalmente nos clubes menores. Claro, tem grandes clubes, não são todos os clubes da Federação Paulista que vão estampar, como você já havia adiantado ontem, né, os grandes clubes ou clubes que já tenham acertado com outras casas de apostas, como é o caso, por exemplo, do Palmeiras, eles manterão os seus patrocínios que já foram fechados anteriormente individualmente. Agora, esse acordo coletivo aí abre um precedente também agora que as casas de aposta vão dominar, porque se isso aí virar moda, o Brasil inteiro não vai ter mais aquele negócio de um estampa a caixa de leite, o outro estampa o mercado da esquina, agora vai ser só casa de aposta, hein, Carmo? Não vai ter mais Parmalat no Palmeiras e TAM no São Paulo, né? Banco Excel no Corinthians. Lembra daqueles tempos lá e tal? Bombril, patrocínio da camisa. Unicor, Bombril, no Santos Futebol Clube. Vai acabar. Eu acho temeroso, já falei aqui, Conrado, espero estar absolutamente equivocado nessa minha preocupação, desse monte de casa de apostas. Parece que não tem fim, hein? Parece que o número de casa de apostas, tem mais casa de apostas do que time no Brasil. Olha que o Brasil tem mais de 1.000 times aí, né? Porque todo mundo tem o seu patrocinador, né? Até o Palmeiras, que durante tanto tempo só tinha a Crefisa, que não é uma casa de apostas, mas era emprestador de dinheiro, mudou e tem também o seu patrocinador, assim como a grande maioria. Da Série A1 de São Paulo, parece que é só o Capivariano que vai ostentar a marca da Rivalo, né? Mas Série A2, Série A3, Série A4, todo mundo praticamente. Na Série A2 não, o São José não vai ter esse patrocínio, porque justamente neste ano, no começo do ano, o São José fechou uma parceria, não lembro o nome aqui, com o nome da empresa, também uma casa de apostas, aí uma Bet, que vai patrocinar o São José, então não tem como colocar dois. Mas o Taubaté, por exemplo, que tem sempre a New Clean, né, do seu Otávio, que está sempre nos prestigiando, o seu Otávio, que é o homem que mais investe aí, que apoia o futebol do Esporte Clube Taubaté, a New Clean sempre participando com o Taubaté, nesse ano 2025, a coisa estava feita, a New Clean estava fora, viu, Conrado? Aí foram assim, Otávio, volta, dá uma força, aí o Otávio voltou lá, colocou a marca New Clean, deu um investimento, o Taubaté melhorou e fez uma bela campanha. Então, o Taubaté tem a New Clean, mas aí dá para pôr mais um, né? Que vai ser essa nova empresa, a Rivalo, Bet.br, né? Então tem muitos.
Então a federação fechou este pacote e ela disse que é um presente de Natal, né? Que vai passar para todos os clubes. Não fala assim em valor, não foi divulgado quanto cada clube vai receber. Esse time da Série A2 vai ganhar mais do que Série A3 e mais do que Série A4, obviamente deve ser assim. E a gente vai lembrar um pouco, Conrado, não sei se você se lembra disso, mas os nossos internautas aqui, os nossos ouvintes do Bate-Papo Esportivo mais antigos, vão se lembrar de 1987, da Copa União. Copa União, que naquele ano houve um rompimento dos clubes com a CBF. Até hoje não se sabe quem foi o campeão brasileiro daquele ano, se foi o Flamengo, foi o Sport Recife, se foram os dois, não foi ninguém, né? Até hoje tem essa discussão, e por conta do campeonato que foi feito pelos clubes, de uma maneira lá, meio na correria. E aí o que aconteceu? O Clube dos 13, que foi fundado naquele ano para gerir o futebol brasileiro, fechou um patrocínio com a Coca-Cola. E a Coca-Cola, então, estampou a sua marca na camisa de praticamente todos os clubes, só aqueles mesmos que já tinham o seu patrocinador já efetivado, o contrato, eram poucos clubes que tinham patrocínio naquela época, né, na camisa, 1987, então a Coca-Cola passou a ser a competição. A Copa União foi quase que uma Copa Coca-Cola. Foi nesse ano de 1987, inclusive, Conrado, vale a pena lembrar aqui, muita gente obviamente não sabe, não lembra, que o Brasil, em uma única vez, na sua história, a seleção brasileira jogou uma partida, camisa amarela, mais ou menos como essa minha aqui, e com a marca Coca-Cola estampada. A FIFA, não sei se não observou, foi um amistoso contra o Chile, o Brasil ganhou 2-1, não sei se a FIFA não permite, né, que as seleções, o que é muito bom, diga-se de passagem, né? Você já imaginou? Seleções aí, igual os clubes aí, com 50 patrocinadores na camisa, na manga, no calção, na meia, na testa do jogador, tudo quanto é lugar, coisa mais ridícula que tem. E aí o Brasil utilizou, o Brasil fez um jogo, foi a única vez na vida que o Brasil jogou uma partida com a sua tradicional camisa amarela com um patrocinador. E a Coca-Cola ficou, a Copa União durou 2 anos, 87 e 88, aí já saiu também a Coca-Cola, já não deu certo, a CBF voltou a comandar o futebol brasileiro em 1989. É mais ou menos assim, né? Então, lógico que a Federação Paulista, nesse caso aí, tendo como patrocinadora, como uma grande marca nos seus campeonatos a Rivalo, vai incentivar para que haja as apostas, né, feitas nessa casa aí. Federação Paulista de Futebol que anunciou também, né, Conrado, que fechou com Casas Bahia. Agora o Campeonato Paulistão será Paulistão Casa Bahia. A federação também não dorme no ponto, hein? Já diria o plantão novo, né? Tá sempre buscando novos recursos aí. Enfim, vamos ver, eu não acho muito graça nisso aí tudo não, para ser sincero, viu? Aliás, Carmo, com todo respeito, mas igreja, boteco e casa de apostas, agora em cada esquina a gente acha uma, né? Antes era só igreja e boteco, agora casa de aposta também, né? Todo lugar agora. A única diferença, né? A única diferença, Conrado, é que a casa de aposta não é física, né? Você não entra lá dentro dela, né? Como no boteco, né? Você tem que ir só pelas redes sociais, aí, pelas apostas. Você não sabe nem onde fica a empresa, quem é o dono. No boteco você chega lá, ô, seu João, beleza, dá aquela marvada aí que matou o guarda, diria os antigos, né? E aí você conhece o cidadão na igreja católica, tem o padre, na protestante, nas evangélicas, tem o pastor, e por aí vai, mas nas casas de aposta você não encontra o dono, não. Ô, Carmo, você falou da federação, e até aproveitando que a gente tá mais tranquilo esse final de ano, dá pra dar uma proseada aí em relação aos esportes. Como é que você enxerga o papel das federações, né? Porque por muito tempo a gente ouviu críticas em relação à CBF, que ligava muito mais para a seleção e para a arrecadação de dinheiro em torno da seleção brasileira, como, por exemplo, esses amistosos que faziam lá no Catar, não sei aonde, e ligava-se pouco para os campeonatos locais aqui. Isso, a gente voltando aí até uns 10, 15 anos atrás, por exemplo, falava-se mais nisso, né? A CBF ligava mais para a seleção brasileira do que para os campeonatos locais. E aí a gente tem subfederações, federação que não acaba mais aqui. A gente tem a Confederação Brasileira,
Aí depois a gente tem um monte de federações, Federação Paulista, Carioca, Gaúcha, por cada estado, e aí você vai tendo subdivisões, uma dinheirama danada que gira em torno dessas federações, que, se for parar para ver, não tinha necessidade de girar tanto dinheiro assim na federação. O dinheiro tinha que estar nos clubes. E não é o que a gente vê o caminho contrário. Como é que você vê a atuação dessas federações, confederações e tantas ações aqui no Brasil, Carmo? Eu acho bem complexa a análise total ainda, Conrado, pelo seguinte, o futebol surgiu no Brasil, de repente, para se organizar um campeonato, foi feita uma federação. E a CBD, a CBF era a CBD, Confederação Brasileira de Desportos, surgiu para cuidar de todas as modalidades. Eu acho que isso é interessante. O que acontece é assim, como na Inglaterra, né, tem a liga lá da inglesa, não tem a federação inglesa, não cuida do campeonato inglês. Como os clubes tentaram fazer essa Copa União de 1987. Como foi feita a Copa João Avelange em 2000, o pessoal coloca como Campeonato Brasileiro, que também não foi. Foi uma Copa à parte, realizado ali, com 114 clubes, entrava quem queria, porque também a CBF estava impedida de organizar o campeonato. Então aqui no Brasil fala-se o seguinte, os clubes devem se livrar da CBF, a CBF fica só para cuidar da seleção, deixa que os campeonatos são organizados pelos clubes. Mas vejo eu neste momento ainda, Conrado, com o futebol brasileiro aí com mais de 100 anos de atividade, você não tem ainda uma certeza de que os clubes vão fazer com correção a competição. Agora foi dividido aí, né, duas ligas, Profut, sei lá o quê, como é que chama a outra aí, já houve uma divisão dos Libra e Liga Forte União, né? E aí, nem sei, você foi bem, nem lembrava o nome. E aí, para poder negociar o que dá mais dinheiro, que é o contrato de televisão, a venda de jogos e tal, aquela coisa toda. Então, as federações, ainda hoje, vejo eu, Conrado, são importantes, porque nesse caso da Federação Paulista, os clubes recebem um dinheiro fantástico no Paulistão. Por que os clubes não abrem mão do Paulistão, os grandes? A federação chega e fala, eu quero o time principal, vocês vão escrever 26 jogadores, e vai ser assim, mas no final das contas, olha o dinheiro aqui, ó. Eles ganham mais dinheiro disputando o Paulistão do que a Sul-Americana, né, do que um outro campeonato. Então, acaba sendo, eu entendo, talvez até um mal necessário ainda hoje, porque os clubes não me parecem com toda a competência que pode ter um clube ou outro, com toda a participação de suas torcidas, os clubes olham muito para o seu próprio umbigo. O que está acontecendo aí na Libra, não sei onde? O Flamengo não quis romper, entrou na justiça para que não fosse pago o dinheiro, porque ele entende que, depois de ter assinado o contrato, entende que precisava de mais dinheiro, porque ele tem mais audiência na televisão, e isso, e aquilo. Então, os clubes, eles olham para o seu umbigo. Então, é o seguinte, como é que é? Pouca farinha, meu pirão primeiro, pouco pirão, eu boto meu peixe primeiro aqui. Farinha pouca, meu pirão primeiro. É isso aí, pronto, obrigado. É assim. Então, os clubes, meu amigo, eles não são co-irmãos, como se falava antigamente, eles são adversários. E se um puder passar a perna no outro e receber muito mais, o clube vai fazer isso daí. Não fica achando que vai todo mundo se unir quando tiver um campeonato organizado assim ou assado. Cada um tem o seu jeito. Se na Inglaterra deu certo, não é porque na Inglaterra deu certo que aqui vai dar certo. Agora, as federações, elas acabam sendo necessárias, e agora, de uns anos para cá, né, Conrado, com a possibilidade desses patrocínios que não existiam, aí a gente tem as federações buscando patrocinadores masters para os seus campeonatos, repassando alguma coisa para os clubes. Agora, as federações estão com muito dinheiro. O prédio da Federação Paulista de Futebol, né, é aquele negócio que ostenta ali em São Paulo, era lá no Centro Velho de São Paulo, lá um lugarzinho, Mocorongo lá, caído lá, e agora tem aí um baita de um prédio, né, espetacular, fantástico. É a federação que arrecada, que busca dinheiro. Os clubes pagam também, você tem que pagar para inscrever jogador, tem que pagar para participar, mas você tem que ter
ou alguém que organize a competição. Você não pode deixar também a competição sem um organizador oficial. Como é que vai ficar? Senão, o Palmeiras vai jogar com o Corinthians, fala, não, vamos jogar aqui em casa, tá? Não, vamos jogar no meu canal, não. Então, como é que vai fazer? Você tem que ter um organizador maior. Acho eu que ainda há essa necessidade aí. Não vai se livrar muito, vai acabar muito isso aí rapidamente, não. Principalmente em federações menores, penso eu, viu, Conrado? É isso. Concordo com você, Carmo. Queria ouvir a sua opinião, porque é isso mesmo. Os clubes, eles reclamam, mas eles não se entendem, não se organizam. A mesma coisa que acontece na Várzea de São Sebastião, aqui com os times, Juventude, acontece aí com o profissional. A gente vê que os caras não se entendem, cada um puxando a corda pro seu lado. E você falou bem aí. Tanto que, da união dos clubes, eles conseguiram fazer 2 ligas, né? Ou seja, e nenhuma está em andamento direito, né? Então os caras vão ficar batendo cabeça aí, não vai ter jeito. Mistura Série A com Série B, e daí daqui a pouco um quer ganhar mais do que o outro. E esse caso do Flamengo foi um caso interessante. Ele tinha um contrato assinado, de repente entra na justiça, quer que não libere um dinheiro daqui ou dali. Bom, se acha que merece mais, então, quando for todo mundo reunir, fala, eu entro, mas eu quero isso porque eu sou melhor do que todo mundo. Vocês aceitam? Se o pessoal, os outros clubes falar, beleza, aceitamos, tá feito. Assinou o contrato, meu amigo, daí você não reclama mais, né? Mas aqui no Brasil é difícil. É isso, tá certo. Carmon, mudando um pouco de assunto, o Botafogo tomou um transfer ban da FIFA, hein? O time lá de John Textor tá devendo esses times alvinegro aí que não pagam ninguém. Rapaz, mas parece que a dívida tá em 115 milhões com o Atlanta United pelo Almada, Thiago Almada, o argentino. O Textor já foi para os Estados Unidos, procurou o rapaziada lá, obviamente não foi o Textor, mas algum representante do Botafogo para tentar negociar, porque senão o Botafogo vai ficar 3 janelas de negociações congelados aí por conta desse transfer ban. E é bom jogador esse Thiago Almada, né? Chegou fazendo um bom campeonato. Lógico, titular, hoje em dia bom jogador é aquele cara que não é nada espetacular. Mas é bom jogador. E o Botafogo comprou ele, já vendeu, né? Já recebeu um bom dinheiro aí. Eu estava vendo aí com relação à venda do Marlon Freitas aí para o Palmeiras, foi uma das maiores vendas do Botafogo, território brasileiro, claro, mas daí tem o Thiago Almada, foi o segundo. O primeiro foi o Luiz Henrique, vendido lá para o Zenit da Rússia, e agora vem o Thiago Almada, veio para o Botafogo, ajudou muito o Botafogo ano passado, bom jogador, como você disse, às vezes titular na seleção argentina, vai para a Copa do Mundo do ano que vem, e foi um jogador de destaque no Botafogo. Mas esse negócio antigamente também não tinha isso, né? Os clubes, devo, não nego, pago quando puder, e assim, passa para o presidente, que passa para não, a culpa é do outro ali, ó, que era o presidente ali, ele que devia para todo mundo, eu estou chegando agora, vou ver se eu coloco as contas em ordem, e aí ele saía deixando dívidas também para o outro, o Vicente Mateus, ex-presidente do Corinthians, né, que foi um ícone na vida corintiana, nos tempos românticos do futebol, ele dizia, eu compro e a torcida paga. E pagava mesmo, ia lá no Cruzeiro, comprava o Palinha, e aí, pessoal, agora vocês têm que encher o estádio, porque o que dava dinheiro para o clube naquela época era arrecadação, era bilhete, era ingresso vendido, que hoje dá dinheiro também, mas não é o principal, né? Hoje é patrocínio na camisa, é venda de direitos de imagem para televisão, aquela coisa toda. Então, os clubes eram assim. E o Botafogo, né, o Corinthians está com transfer ban, acho que o Santos também está. Por que acontece isso? Porque eles devem, os times que precisam receber vão lá, acionam a FIFA dá um... Isso aí também é algo meio novo aí. Faz alguns anos que surgiu, que a FIFA colocou em prática, né? Aí o clube que está devendo e foi sancionado pela FIFA, ele não pode contratar mais ninguém. O Corinthians está assim ainda, ele não pode contratar ninguém. Mesmo sendo campeão da Copa do Brasil, tem esse problema. O Botafogo agora, apareceu isso ontem, e aí vai tentar resolver toda essa situação. São problemas, né, que os clubes brasileiros aí têm em razão dessa má administração de uma maneira geral. A situação do Corinthians, ela ainda ela é mais complexa de entender do que a gente imagina, né? Você vê, Corinthians foi campeão, a dívida do Corinthians quase 3 bilhões, né? Tem um estádio que até agora não começou nem a pagar, só está pagando juros.
Foi campeão paulista, a premiação inteira foi pro bolso do Depay. Foi campeão da Copa do Brasil, um terço ali, um quarto da premiação, um quinto, foi pro bolso do Depay. E os caras continuam trazendo jogador. É um negócio que não dá para entender. Vai virar um negócio impagável ali. Não dá para achar solução se não mudar radicalmente, como fizeram Flamengo e Palmeiras, por exemplo, as suas gestões lá há 10 anos atrás. O Corinthians ele é preocupante a situação do Corinthians, né? A médio prazo. Todo mundo sabe disso. O Cruzeiro foi um exemplo aí que tinha dinheiro sobrando, não tinha nada, era só dívida, e de repente quebrou, caiu para uma Série B, ficou 3 anos, o Vasco passa por isso, virou SAF, não deu certo, o Cruzeiro conseguiu se reorganizar, agora está conseguindo ainda se reorganizar. E o Corinthians, ele trabalha ainda, a sua diretoria, não são todos, né, Conrado? Trabalha nesse ritmo antigo. O importante não é ter dinheiro, o importante é ser campeão. O importante é ver o torcedor ficando feliz, gritando é campeão, comprando camisa no dia seguinte e tudo mais, tá bom. Mas pode chegar uma hora que esses títulos que foram ganhos, eles pouco vão valer em relação àquilo tudo que o clube poderá ter que pagar, as coisas todas para resolver, e de repente ter que ficar numa situação muito mais caótica aí. O futebol brasileiro mudou um pouco nesse sentido, dos clubes entenderem a necessidade de se trabalhar como empresa, né? Porque vai levando, como eu disse aí, o presidente assumiu, passa para o outro, que passa para o outro, e agora tem já esse caso aí da responsabilidade fiscal, né? Você pode, o presidente pode perder alguma coisa do seu patrimônio, ficar comprovado ali depois que ele lesou o clube, então tudo isso aí tem que ser visto, tem que ser. O futebol não pode mais isso, já chegamos num momento, Conrado, que não se pode mais trabalhar dessa maneira tão irresponsável como alguns clubes ainda trabalham. Há que se ter essa necessidade de uma correção na rota e pensar mais como empresa, não é só ganhar título, não. Vamos arrumar a casa aqui primeiro, passa aí como o Flamengo fez um tempo, né, ficando daquele jeito com um time mais simples. Foi o grande nome, o grande jeito do futebol brasileiro, foi dado pelo Eduardo Bandeira de Mello lá no Flamengo, 2012, 2013, né, arrumando ali a casa para 3, 4 anos depois começar a ter uma condição melhor. É um exemplo a ser seguido, sem dúvida alguma. Cada um de um jeito, né? O Palmeiras foi por conta do Paulo Nobre, um bilionário que chegou lá, botou dinheiro, arrumou a casa, deixou tudo em ordem, pagou as dívidas, falou, pague do meu bolso, depois vocês vão me devolvendo. E devolveu, né? E aí teve um momento mais tranquilo aí com o dinheiro que vai entrando, assim como o Flamengo hoje, né? Se não fizer bobagem, meu amigo, vai ficar nadando de braçadas aí por conta de tanto dinheiro a mais que tem em relação aos seus concorrentes. Não tenho dúvidas. Carmo, para a gente encerrar, o Arrascaeta bateu o Messi e com 67% dos votos foi eleito o Rei da América. Que beleza, hein? Acho que merecido também pela temporada que fez o Arrascaeta aqui no futebol sul-americano, né? A gente falou aquele dia, né, que você colocou aí, falou o nome dos 3 concorrentes, né? E a gente dizia, pelo que ele fez pelo Flamengo aí, né? Ele ganhou do Messi, nossa, o Messi é muito mais jogador do que o Ronaldo, não tem nem comparação, né? Você pegar a história do Messi com o Arrascaeta consegue, né, jogar ali no time C do Messi, ali entrando no terceiro tempo, aquela coisa toda. Não tem comparação por aquilo tudo que já fizeram os dois aí, pelos seus países e também pelos clubes, né? Mas o momento aí, o Messi está lá, meio escondidinho no futebol norte-americano, que também é zona mentira, como gosta de dizer Padre Quevedo, e o Arrascaeta jogou Libertadores, né? Participou melhor no Campeonato Mundial de Clubes, que eu acho que isso tem que pesar. O Messi lá no Inter Miami nem passou da primeira fase, aquela coisa toda, né? O prêmio, acho que merecido. Se não é merecido, é justo pelo nível dos participantes. É isso, o Messi, na verdade, ele tá de férias lá nos Estados Unidos, né? Ele tá se divertindo lá, brincando de futebol, porque jogar mesmo, ele já jogou. E tá levando, e já faz vai levando os amigos para lá, né? O Mascherano, ex-volante do Corinthians, da seleção, é o técnico do time. Aí ele falou, Mascherano, vamos trazer aqui agora o Soares, Luizito Soares, com um pé só, vai Luizito, parece assim, vai Luizito Soares lá, para jogar aqui serve.
Aí traz o Busquets, aí vai lá e busca o Jordi Alba. Quando você tá, filho, 37, já pode vir, parece Master, né? Tá lembrando um pouco quando foi o início, né? Do futebol norte-americano, quando o Pelé foi para lá, Conrado, 1975, para incrementar o futebol. O Pelé estava parado, tinha abandonado o futebol, o Cosmos veio e fez uma proposta, o Pelé falou, opa, tem que ir, vou, né? Incrementar o futebol no Estados Unidos. Ele levou Carlos Alberto Torres, Quinalha, todo mundo aí, pessoal mais velho do futebol mundial. Beckenbauer, já em fim de carreira, foi jogar lá, e aí levava para os caras que tinham peso, tinham nome, né, para tentar atrair a molecada lá. Foi com o Rei Pelé, né, 1975, que essa coisa começou, e o soccer virou futebol, ou futebol, sei lá o que, nos Estados Unidos. Tá certo, é isso mesmo. Carmo, vamos nessa, 8 horas e 43 minutos, amanhã, historicamente, não teremos jornal, e aí o Bate-Papo Esportivo volta, então, na sexta-feira, uma retrospectiva de Antônio Carmo e Cláudio Nicolini, fazendo aí tudo que de melhor aconteceu, e na segunda-feira que vem a gente volta ao vivo aqui em mais um Bate-Papo Esportivo, durante as intermináveis férias de Cláudio Nicolini, como gosta de bradar Antônio Carmo. Carmo, um excelente ano novo para você. Agora a gente só volta em 2026, que possa ser uma virada aí de muita alegria, muita prosperidade para você, para toda a equipe da Band Vale, para todos que estão nos ouvindo, e dizer que é um prazer estar compondo aqui essa bancada, poder estar participando com vocês aqui do Bate-Papo Esportivo. Obrigado pela oportunidade e até o ano que vem, Carmo. Legal, Conrado, foi sempre um prazer estar aqui com você também, que a partir desse ano começou a participar conosco aqui no Bate-Papo Esportivo, e eu estendo aí essa saudação à nossa equipe, né, que faz os nossos jornais do Primeira Hora, Jornal do Meio-Dia, essas meninas de ouro que trabalham com a gente na Band Vale, a Carol Serra, a Stephanie Bandeira, Maria Eduarda Vasconcelos, a Giovana Giovino agora, e toda a equipe de repórteres também, a rapaziada toda, o pessoal da produção, tudo mais, né, o pessoal comandado aí por Cláudio Nicolini. Um abraço ao nosso grande chefe, o Marcel, a todo mundo que realmente nos honra sempre com a audiência, que tem um final de ano maravilhoso, e que 2026 chegue aí cheio de vitórias para todo mundo, né, Conrado? Vamos torcer para que isso realmente aconteça. O encontro está marcado para segunda-feira, já em 2026, a gente se vê por aqui. Grande abraço, Conrado, a você e aos amigos todos que nos honram com a audiência aqui no Bate-Papo Esportivo. Feliz 2026 que está se aproximando. Juiz, hein, gente? Se cuidem.